com o EA, com o Esporte Amazônia. Já te convido para interagir conosco no programa, porque agora nós vamos falar de futebol feminino e desde já cumprimentar a todos do Iranduba, ao xará, o Amarildo Dutra, que é o presidente, a irmã dele, que é a Rosinete Dutra, né? Eu depois fui descobrir que eu e a Rosinete nos conhecemos, acho que há mais de 20 anos. E, para surpresa, ela é irmã do meu xará, o Amarildo Dutra. E aí a comissão técnica do Iranduba, as meninas, enfim, o Thompson, que está chegando agora para esse projeto. E aqui conosco, Lauro Tardini, mais uma vez, recebendo aqui no Estúdio EA. Seja bem-vindo. Tudo bem contigo, Lauro? Bom dia, Amarildo. Bom dia, amigos do Amazon Fati, turma da imprensa. Hoje apresentando o Thompson, que vai falar com vocês depois. Ele vai ser responsável pelas nossas escolinhas. E também vai ser auxiliar do Sérgio Duarte no campo. Vamos fazer o seguinte, vamos rapidamente até a página do programa. Vamos fazer uma visita rápida na página do programa, diretor. Quero olhar a página para depois a gente voltar. Vamos lá. Página do programa do ar, já tem algum comentário aí? Tem sim. Atlético Tabatinguense. Bom dia, EA. Time Atlético Tabatinguense ligado no EA. Netinho com ele, é o Netinho, né? Netinho também, né? Netinho, parabéns ao nosso Hulk da Amazônia. Tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa história. Pena não fazer mais parte desse lindo projeto. Rafael Gomes, estou de olho na programação. Robson Augusto, dá um alô aí para a Igreja Batista da Paz do bairro Terra Nova 2. Está feito o registro, Robson. E o Atlético Tabatinguense. Vamos agendar, vou conversar com vocês para trazer essa turma aqui no programa, para vocês apresentarem a equipe, que envolve um ou dois municípios. Eu estava lendo alguns comentários da turma do Atlético Tabatinguense. Eu vou me acostumar a falar de uma maneira mais rápida esse nome. Mas, Laura, vamos falar então dos projetos. Eu falei projeto para 2017, são quantas competições envolvendo o futsal e o futebol de campo? Nós temos, Amarildo, 18 competições neste ano. Só isso? Pode ainda pintar a 19ª, porque tem o Brasileiro Escolar Sub-17 em Belém do Pará, de 20 a 28 de abril. O clube campeão, a escola campeã, vai para o Mundial, que é na República Tcheca, já esse ano, né? Em 2015, pelo Kinderman, em parceria com o Colégio Paulo Schiffler, nós fomos campeões. A Sinara foi melhor jogadora e nós fomos para o Mundial na Guatemala. Ficamos em 5º lugar, perdemos para a Alemanha num gol de escanteio. A Elisa foi artilheira daquele Mundial e nós vencemos times fortes. Nós fizemos 5-0 na China, 2-1 na Dinamarca, com meninas muito altas. Enfim, fizemos um empate em 1-1, um golaço da Laura contra a equipe da França, que depois foi a campeã. E França e Alemanha vão com seleção da categoria, não fase escolar. E nós fomos com o time inteiro de caçador. Nós não reforçamos, não fizemos seleção, que seria um direito nosso. Então, assim, podemos ter 19 competições no ano. Não fica assim, não vai cansar, não? Olha, nós temos... Desculpa te perguntar isso, porque, olha, o masculino ele tem... São 4 competições, né, Gabriel? 4. Então, vocês têm 4 vezes mais que o masculino. Se nós levarmos em conta aí o Fart Clube, que vai representar. Vamos somar também a Copa São Paulo, porque envolve uma outra categoria. Mas quais são as categorias que envolvem o feminino do Iranduba? Envolvendo o campo e o futsal. Tem a Copa Rede Amazônica. Nós temos, este ano nós criamos o Sub-17. Tá bem. Mas nós tínhamos ano passado o Sub-20 e o adulto. Nós temos competições universitárias, o que faz o número crescer, né? Jogos universitários de campo e de salão, no Amazonas. JUBs, LDU de quadras, que nós devemos ir para a Copa Norte no Maranhão, a vaga é nossa, né? Que é Copa Norte mais Maranhão. A confederação ficou assim, foi dividida em 4 confederações do universitário, né? Então nós temos um calendário bastante cheio, mas são para 3 categorias e para 2 modalidades. E eu prefiro um calendário cheio. Porque o futebol feminino, às vezes, o pessoal reclama tanto que não tem calendário, faz contrato de 2 meses apenas com as meninas. O Iranduba não, é para o ano inteiro. Você sabe que nós chegamos com algumas desconfianças, eu não canso de repetir. Se perdêssemos os 3 primeiros jogos, o Lauro já não moraria mais no Amazonas e o projeto teria ido para água abaixo.
Felizmente nós ganhamos o primeiro jogo, empatamos com o Santos num jogo que era para nós termos vencido, e o projeto vingou, o público nos abraçou, a imprensa começou a acompanhar o Iranduba como se fosse uma equipe masculina, algo inédito. Então eu acho que é melhor ter o calendário cheio. E eu percebo, me corrija se eu estiver enganado, você tem uma equipe já formada, uma espinha dorsal já formada no adulto, você tem um sub-20 também que nem precisa, praticamente tem um altíssimo nível, monta uma equipe no sub-17, chega o Thompson agora para captar, identificar, lapidar meninas do futebol feminino e também a parte o masculino. É algo que se as demais equipes, eu falo no cenário nacional, algumas já fazem isso, mas no cenário regional, as outras equipes também vão ter que começar a se mexer, porque senão o Iranduba do futebol feminino, ele vai estar montando uma geração e uma reformulação para 4, 5, enfim, um ciclo extenso em várias categorias. Essa escolinha de futebol feminino é inédita no Amazonas, né? O Amazonas é pioneiro no futebol feminino. Eu não canso de repetir, a professora Rosângela, com Sul América, foi bicampeã brasileira, né? Final dos anos 80, início dos anos 90. Né? Inclusive, dia 30, nossa apresentação oficial para a imprensa, eu faço questão de convidar a professora Rosângela para estar junto conosco neste ano. Ela completou aniversário recentemente. Completou ontem. Teve aniversário ontem. E, Amarildo, eu vejo assim, a base é fundamental. A base é muito importante. Esse grupo sub-20 que eu tenho, ele está comigo desde que elas eram sub-13 no Kinderman. Elas ganharam um estadual sub-13 fazendo 99 gols e sofrendo apenas um. Depois elas ganharam 2 sul-americanos de futsal, elas ganharam Taça Brasil sub-15 e sub-17, ganharam o Brasileiro sub-17 de campo, e 4 meninas dessas já integraram a equipe titular de Iranduba no ano passado, né? Não entraram de vez em quando, estavam de titulares. E eu acho que assim você tem um time sustentável por muitos anos, porque aí, quando essas meninas elas tiverem lá os seus 21, 22, 23 anos, aí você vai ter menos contratações para fazer. E aí o projeto tem sustentabilidade, porque aí já está formando um sub-17, que nós aprovamos 7 meninas numa peneira feita no final do ano, lá no campo do 3B, e nós vamos achar mais meninas. A Copa Rede Amazônica é justamente para isso. Nós encontramos a Letícia, que é conterrânea do Rui, de Porto Velho, na Copa Rede Amazônica. E eu tenho certeza que vão aparecer mais meninas na competição desse ano. Eu queria até fazer talvez em termos de clube, é a primeira vez que se faz um trabalho, um embrião mesmo de escolinha. Eu lembro que nos anos 90, meados dos anos 90, 94, o professor Lúcio, que é doutor ali na Universidade Federal do Amazonas, um professor doutor, e o professor e doutor Lúcio Fernandes e o professor doutor, agora me esqueci o nome dele, professor Luiz, vou lembrar o nome dele, é até meu amigo. A prefeitura na época, a prefeitura de Manaus, ela investiu e criou uma escolinha de futebol feminino que descobriu Luzemira, já está com mais de 30 anos, Valderrita, que hoje é empresária, Fran, Karen, Gleice, hoje meninas que jogam futebol mais por lazer, não mais no ritmo de competitividade, mesmo por conta da idade e também da ocupação profissional e os caminhos que estão lá. Simone Carneiro, que é fisioterapeuta e que é fisioterapeuta, já passou pelo Iranduba? Passou pelo Iranduba. Está no Abílio Neri, enfim, isso lá meados dos anos 90. E aí criou-se um vácuo muito grande, né? Mas que eu tenha conhecimento de um clube surgir sem o aporte público, acho que o Iranduba é o primeiro. O Rio Negro teve uma escola de futebol feminino, mas foi proveniente do projeto na prefeitura, quando o Lúcio Fernandes, hoje professor doutor da UFAM, era subsecretário na Senesp, que depois deixou de existir, hoje é SEGEL, mas era ligada à CEMED. Eu queria apenas fazer esse histórico, mas quais são os planos aí para 2017? Me falasse, pode ter 19 competições. É chegar e morder as 19? Dá para fazer isso? Olha, ninguém entra para perder, né?
É claro que nós temos algumas prioridades. O Brasileiro Série A é prioridade, né? O Iranduba tem que estar na segunda fase entre os 8, esse é o primeiro objetivo. E depois passar para a semi e chegar até a final e buscar o título. Nós temos uma Liga Sub-20 que o Iranduba, por ter sido vice-campeão do ano passado e a maioria do grupo C do ano de 98, elas têm esse ano e o próximo. E o Centro Olímpico, que foi o campeão, ele praticamente desmanchou o time. Então, é claro, eu sei que o Corinthians está montando um Sub-20 forte, já levou a Geise e a Catrine, mas o time a ser batido vai ser o Iranduba, e nós temos que saber lidar com esse favoritismo. Nós temos uma Taça Brasil Sub-20 e adulto. No Sub-20 eu acredito que nós sejamos favoritos, porque Kemely, Thaís, Laura, Gisele e Elisa foi o time do Kinderman campeão da Taça Brasil em Balneário em 2013, na categoria Sub-15. Sendo que algumas dessas meninas, a Giovana estava em Guarulhos, a própria Thaís, mesmo com 15 anos estava lá, foi campeã do Sub-17 no mesmo ano. Né? E nós temos a Sol, que é uma goleira extraordinária, nós vimos ela defendendo o pênalti contra o Vasco, né? Que foi muito bem no Sub-20 conosco esse ano no salão. Né? Nós temos a Mona Lisa, que é uma craque, que já esteve aqui conosco. A Maísa, da Seleção Sub-20 de futsal, também está vindo. Então, acredito que a Taça Brasil Sub-20 é uma prioridade também, eu diria uma obrigação, principalmente se ela vir mesmo para Manaus, que deve ser confirmado ainda nessa semana. A Taça Brasil Adulta, nós temos chance de ganhar. Nós vamos brigar muito com as equipes de Santa Catarina, de São Paulo e do Paraná, principalmente. Mas nós temos chance. Agora, eu acho que, assim, se eu tivesse que elencar prioridades, o Brasileiro, a Taça Brasil Sub-20... a Liga Sub-20 e os Jogos Universitários Brasileiros. Né? Laura, uma curiosidade. O nível do futebol feminino, quando eu falo o nível, é o cenário do futebol feminino. Né? A partida contra a decisão que o Iranduba chegou ao vice-campeonato, levou quase 20 mil pessoas até a arena. O futebol feminino, hoje, tem uma atenção maior do que o masculino. Ponto. Meninas de outros centros, elas percebem isso e, não digo, elas manifestam o interesse de vir para cá? Tu és procurado nesse sentido, de repente, professor, pode surgir algo por aí, eu vejo que Manaus tem, hoje é um cenário vivo, a própria CBF, quando nós recebemos aqui, eles falaram muito bem do cenário. Talvez, Amarildo, o que eu vá falar passe um ar de arrogância, mas não é nesse sentido. O presidente Amarildo Dutra me disse que até 2015 ele tentava trazer atletas de grande centro e não conseguia, porque o Iranduba não tinha toda a tradição que tem hoje, embora fizesse um belíssimo trabalho, eu não tiro o mérito do Olavo, do site de maneira alguma, né, e nem das meninas. Mas por eles não conhecerem o trabalho, não sabia como é que era a estrutura, né, se teria campo, a questão da alimentação, porque clubes grandes no futebol feminino já teve meninas passando fome, né, já tiveram meninas passando fome. O caso mais recente foi o São Paulo, né, o Palmeiras teve dificuldades na época que fez parceria com o Bauru, enfim. Então, quando nós começamos a montar o time, e nós começamos, a primeira foi a Elisa, né, que disse que queria ver comigo, para mim foi uma surpresa. Já na sequência, quando nós fechamos com a Jenny e com a Samia, aí começaram as outras meninas a se interessar, a ver que o projeto era sério, né? Então, a partir dali ficou mais fácil. E com os resultados, com as meninas dando informações do nosso trabalho, porque elas se conversam, o que acontece? Muita gente quer jogar no Iranduba. A Camila foi campeã brasileira pelo Rio Preto em 2015, vice-campeã ano passado. A Camila, quando ela acertou com o Hulk, ela falou que um dos motivos era a torcida mais espetacular do Brasil. Né? Isso chama atenção. Todo mundo quer jogar para 5, 8, 10 mil pessoas. O nosso público no ano passado teve uma média superior a Botafogo e Fluminense, por exemplo. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial. Produção, a gente pode, no segundo bloco, já que é um momento ímpar e especial, 6 anos do Iranduba, a gente conversar com o Thompson, pode ser? Perfeito. Uma última pergunta, eu tenho que ir para o intervalo, não posso deixar de fazer essa pergunta. Por conta desses resultados e você está no futebol feminino, surgiram sondagens para o profissional?
Isso aí é o Gabriel que tá caguetando, né? Não falou nada, não, te juro, não falou nada. Sempre surge, mas a minha área é o futebol feminino, é onde eu fiz um nome. Quando eu vim para cá, você sabe muito bem, a Marildo tinha o acerto para tocar a categoria de base do Iranduba, e existe o projeto do Iranduba masculino em 2018 junto com o feminino. Eu não largo o feminino. Essas meninas aqui, eu vou vê-las formadas. A Rubi já se forma esse ano, tá? Porque ela trouxe o reaproveitamento lá de Caçador. A Vilce, que é cria da casa, já se forma esse ano. As outras vão demorar 3, 4 anos, mas eu vou vê-las formadas, graduadas aqui em Manaus, tá? E trabalhando comigo. Então, eu não vou largar o feminino do Iranduba. Sondagem tem tanto do masculino quanto do feminino, mas até 2020 eu estou no Iranduba. Só para publicamente, o Gabriel não falou nada, mas é que algumas fontes já tinham me falado, né? Eu vou resguardar até essas fontes dos clubes, mas houve sondagens e perguntas, o que se achava, e eu prefiro perguntar, né, do que especular. Vamos para o intervalo comercial, porque depois a gente vai falar com o Thompson. Torcedor de São Raimundo, lá do time da Série B, vai lembrar dele. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.